Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Eu te saúdo em nome de Jesus. Te saúdo em nome de Jesus, Filho de Maria. Eu te saúdo em nome de Jesus, o carpinteiro. Eu te saúdo em nome de Jesus de Nazaré. Eu te saúdo em nome de Jesus, libertador. Hoje é o segundo domingo depois do Natal. A data especial para nós. E além disso, nós partilhamos hoje da memória do reverendíssimo bispo Desmond Tutu. Desmond Tutu recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta contra o apartheid, e toda a sua vida foi dedicada à luta contra injustiças. E ele descansou de suas lutas no último domingo, dia 26. Enquanto muitos de nós estávamos indo para a nossa celebração, recebíamos a notícia de que, devido a complicações de uma doença com a qual ele vinha lutando há muito tempo, que era o câncer de próstata, ele fez a sua Páscoa. E é importante para nós fazer a memória daqueles que viveram nessa terra como exemplo de vida e de prática cristã. Façamos as palavras da acolhida. Reunimo-nos como família de Deus para lhe oferecer louvor e ações de graças, escutar e acolher sua palavra, apresentar-lhe as necessidades do mundo, implorar-lhe o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos a seu serviço. Sentença inicial. A verdadeira luz que alumia todo homem estava vindo ao mundo. João 1, verso 9. Gostaríamos de fazer uma oração de adoração à Santíssima Trindade. A Deus Pai, Mãe que criou o mundo. A Deus o Filho que redimiu o mundo. A Deus Espírito Santo que sustém o mundo. Seja o louvor e a glória, agora e para sempre. Amém. Talvez nem todos saibam ou tenham acompanhado cada passo da vida do bispo Desmond Tutu. E eu gostaria de ler algumas palavras sobre ele nesse início. Jesus disse: a minha vontade é esta, que aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu compartilho com vocês algumas palavras que o pastor Ed René Kivitz escreveu sobre o bispo Tutu. O contato com o pensamento, as histórias e o testemunho de fé de Desmond Tutu, arcebispo do Cabo, a mais alta posição da Igreja Anglicana da África do Sul, causou profundo impacto em minha peregrinação espiritual. Reverenciado no mundo todo como uma das mais respeitadas vozes da resistência ao regime de discriminação contra a população negra da África do Sul, conhecido como apartheid,
Tutu presidiu a Comissão de Reconciliação e Verdade, responsável por encaminhar um fim não violento àquela época de racismo e violência, e promover a integração racial na era inaugurada pela eleição democrática de Nelson Mandela. Sua história de defesa dos direitos humanos foi reconhecida mundialmente com o Prêmio Nobel da Paz em 1984. O Prêmio Albert Schweitzer por Humanitarismo em 1986 e o Prêmio Gandhi da Paz em 2005. Embora tenha presenciado as mais cruéis expressões da maldade humana, os atos mais hediondos de violência e crimes inomináveis, justificados equivocadamente em nome de Deus e da religião, seu semblante com o sorriso largo que caracteriza os homens felizes, é uma evidência irrefutável de que é possível, sim, atravessar o sofrimento sem perder a ternura e a crença no triunfo da bondade na história da humanidade. Anseio chegar ao fim dos meus dias, com a mesma serenidade, esperança e alegria de Desmond Tutu. O mundo ocidental usualmente caracteriza a experiência religiosa como alienação, covardia e infantilidade. Para a maioria das pessoas, a religião fica restrita aos dogmas, ritos e tabus morais, distantes da cruel realidade que assola grande parte da população mundial. Opressão e injustiça, pobreza e fome, doença e sofrimento, violência e morte. Desmond Tutu, entretanto, oferece outro paradigma de pastoralidade. Seu caminho de fé é percorrido de mãos dadas, com a generosidade e o serviço aos pobres, pois seu Deus é companheiro da justiça e da solidariedade, da compaixão e do perdão. O serviço a Deus, que é Pai de toda a família humana, criada à sua imagem e semelhança, implica necessariamente o enfrentamento de todos os fundamentalismos ideológicos, políticos e religiosos, bem como a promoção da tolerância e o convite à fraternidade universal. Desmond Tutu é um modelo de pastor. Sua mensagem pode ser resumida na afirmação de que nossa fé, a sabedoria que diz que Deus está no comando, deve nos preparar para assumir o risco, para sermos aventureiros e inovadores. Sim, para ousarmos caminhar, onde até mesmo os anjos temem caminhar. Essas palavras revelam o espírito desse homem de fé e ressaltam sua produção teológica e literária como relevante e imprescindível. Mais do que isso, avisam desde cedo que você, leitor, precisará de coragem para ler as páginas que Desmond Tutu escreveu. Conhecer Desmond Tutu convidará você a abandonar os estreitos limites das questões religiosas e institucionais e dos estéreis debates teológicos, confessionais, e o arremessará à reflexão piedosa que encara os grandes dilemas da humanidade. A experiência de Deus implica o caminho do amor, do perdão e da reconciliação, como alternativas indispensáveis para um mundo com sinais mais abrangentes de liberdade, justiça e paz. Essa não é apenas a mensagem de Desmond Tutu, mas também e principalmente a sua história. Palavras do pastor Edney Kivites, pastor batista, pastor da Igreja Batista de Água Branca,
São as palavras que ele escreveu como prefácio para o livro de Desmond Tutu, Deus não é cristão. Desmond Tutu foi então realmente um exemplo a ser seguido por todos nós, um exemplo que comove. Eu gostaria agora de fazer com você a oração, a coleta por um bispo que está no nosso livro de oração comum. Ó Deus celestial, que escolheste teu fiel servo, Desmond Tutu, para ser bispo e pastor na tua igreja e para apacentar o teu rebanho, concede a todas as pastoras e pastores. Pedimos especialmente por nossos páragos, Dom Filadelfo e Reverendo Martorelli Dantas. Concede a todas as pastoras e pastores, Senhor, a abundância dos dons do Teu Espírito Santo, para que ministrem em Tua casa como servos verdadeiros de Cristo e fiéis despenseiros dos Teus divinos mistérios. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A liturgia agora nos encaminha para o momento de confissão de pecados. Eu gostaria de ler algumas palavras que o bispo Desmond Tutu falou de si mesmo. Ele disse assim: alguns amigos não acreditam em mim quando digo que sou, por natureza, uma pessoa que evita confrontações. Durante toda a minha vida tenho tentado imitar minha mãe, considerada pela família como gentil, consoladora dos aflitos. Porém, sempre que vejo um inocente sofrendo, oprimido pelos ricos e poderosos, então, como diz o profeta Jeremias, se tento ficar quieto, é como se a palavra de Deus ardesse como fogo em meu peito. Sinto-me forçado a abrir a boca, chegando até a discutir com Deus, inquirindo de que modo um Criador tão amoroso permite que algo assim aconteça. Se tento ficar quieto, é como se a palavra de Deus ardesse como fogo em meu peito. Meus irmãos, minhas irmãs, normalmente quando falamos de confissão de pecados, pensamos em alguma ação que tenhamos feito errada, mas a maioria dos nossos pecados são pecados por omissão. Há muito em nós ainda de homofobia, há alguma coisa em nós ainda de misoginia, há alguma ação que nós cometemos, alguma palavra ou frase que dizemos que é ainda sinal de nosso racismo. Nós somos todos convidados a lutar, resistindo a esse mundo de injustiças, as estruturas de injustiça de nossa sociedade. E por isso devemos pensar no que é que cada um de nós pode fazer para que esse mundo seja um pouquinho menos ruim. Então a oração de confissão de pecados de hoje é uma oração de
que pede perdão pelo nosso silêncio, quando nós deveríamos clamar em favor daqueles que estão em situação pior do que nós. Oremos. Ó Deus, sentimos sobre os nossos ombros o peso das injustiças de nosso tempo. Temos visto o aparecimento de violências para subjugar diferenças, gerando desigualdades em todas as esferas sociais, tanto privadas quanto públicas. Perdoa nossa omissão e silêncio, ó Deus de justiça, e tem misericórdia de nós de acordo com a tua amorosa bondade. Converte-nos e nos concede a graça de agirmos com coragem, generosidade e amor, na certeza de que quando confessamos com sinceridade os nossos pecados, tu nos concedes perdão. Por Jesus Cristo, nosso irmão. Amém. Ó Senhor, suplicamos-te que escutes compassivo nossas orações e perdoes as pessoas que a ti confessam os seus pecados, para que aquelas que são acusadas por suas consciências sejam absolvidas por teu perdão. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A Bíblia nos conta que quando Jesus estava crucificado, o ladrão ao seu lado disse-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia nos conta que Jesus ia acompanhado de uma grande multidão, cercado por uma grande multidão, e um homem chamado Zaqueu, por ser de pequena estatura, subiu numa árvore para poder ver a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Hoje me convém repousar na tua casa. A Bíblia nos conta de uma mulher que foi acusada de adultério e que queriam apedrejá-la, e Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo, um por um, a começar dos mais velhos. E quando ficou só Jesus e aquela mulher, Jesus olhou para ela e disse: Eu também não te condeno, vá em paz. Então, da mesma forma que Jesus olhou com graça para esta mulher, para Zaqueu e para aquele ladrão na cruz, Jesus olha com graça para nós. Ele olha com a graça de Deus para nós e por isso podemos ter certeza do perdão dos nossos pecados. Amém. Sempre na liturgia temos um momento em que lemos um salmo. Na Bíblia, o salmo, eu considero o livro de Salmos como um coração pulsando. Por isso nós não simplesmente lemos o salmo. O salmo ele é feito para ser uma oração. Então, quando nós temos um salmo em mãos, nós estamos rezando aquele salmo. Então chegamos ao momento do salmo do dia. Abre, ó Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca proclamará o teu louvor. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade entre todas as suas criaturas.
Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, porque a nós nos é nascido um menino. Vamos adorá-lo. Aleluia. O salmo de hoje é o Salmo 147. Hoje eu leio a versão do Salmo que foi escrita por Carlos Mestre. A tradução foi feita por Carlos Mestre e Francisco Teixeira. Salmo 147. Homens de Jerusalém, cidade da paz, louvai e glorificai o Senhor vosso Deus. Ele vos tornou mais fortes, abençoou vossos filhos e vos trouxe paz e abundância. O Senhor envia à terra a sua palavra, e ela executa seus desígnios. Cai a neve como flocos de lã, o granizo como pedras de gelo. A geada como cinza espalha-se sobre os campos, um frio que ninguém aguenta. Mas basta uma palavra do Senhor, começa os de gelo. O vento volta a soprar e as águas correm de novo. Também ao seu povo o Senhor comunica a sua palavra, mas para colocá-lo a par de seus planos e suas leis. E não tratou assim nenhum outro povo, e nenhum outro povo revelou seu plano de salvação. Por isso, louvai o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é hoje e para sempre, por todos os séculos. Amém. O texto do Evangelho que nós temos para hoje é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 18. Eu leio na versão da editora Paulinas. João 1, 10 a 18. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para a sua própria casa, e os seus não o receberam. Porém, a todos os que o receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que o unigênito tem do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama dizendo: é deste que eu dizia, aquele que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade surgiu por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Quem o revelou foi o Deus Filho unigênito, que está no seio do Pai. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Façamos um momento de oração. Senhor, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho. Que como a chuva ela cai em nossos corações, amolecendo a terra, para que possam brotar coisas novas. Que ao acolher tua palavra, Senhor, nós possamos entendê-la
estarmos dispostos a praticá-la. Obrigado, Senhor, porque Tu nos envias a Tua palavra, num gesto de que és um Deus companheiro e amigável, que quer manter relação conosco. Em nome de Jesus Cristo eu te oro. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu poderia hoje trazer uma mensagem, mas é uma pessoa que é muito maior do que eu, que tem uma mensagem para trazer. Uma pessoa que serviu de exemplo, que viveu a vida na luta pelos direitos humanos, que assumiu desafios muitas vezes, sem se importar com as consequências que isso teria para a sua popularidade entre os religiosos de sua própria igreja. Então o sermão de hoje, a mensagem de hoje, é uma mensagem de Desmond Tutu. Eu compilei alguns trechos de mensagens, de sermões, de entrevistas de Desmond Tutu e adaptei para o dia de hoje. E eu gostaria de compartilhar agora com vocês. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aprendemos com a Bíblia que Deus é um Deus que escolhe lados. Ele não é neutro. Deus é um Deus que está sempre ao lado do pobre, do oprimido, dos pequeninos que são desprezados. Deus sabe, Deus vê, Deus ouve, Deus vem. Quando os filhos de Deus choram por causa da escravidão, quando choram por causa da fome e da inanição, Deus sabe, Deus vê, Deus ouve, Deus vem para libertar seus filhos. Ele vem para libertar seus filhos da escravidão, porque Deus é um Deus que fica do lado do faminto, do pobre, do marginalizado. Vocês se lembram daquela maravilhosa história bíblica dos 3 jovens, Daniel 3? O rei havia construído uma grande estátua e disse: todos que vivem nesta terra devem adorar esta estátua. Quem se recusar a adorar a estátua do rei será jogado numa fornalha em chamas. Lembrem-se dos 3 jovens que disseram: não iremos adorar a estátua do rei. O rei ficou furioso, muito bravo, muito mesmo, e disse: o quê? Vocês não vão adorar a minha estátua? Ao que os jovens responderam: isso mesmo, rei. O rei respondeu: façam a fornalha arder 7 vezes mais. Os jovens devolveram: bem, veja, nós temos um Deus, adoramos esse Deus, o nosso é o Deus verdadeiro, e esperamos, é claro, que Ele nos liberte. Mas, mesmo que isso não aconteça, continuaremos adorando apenas a Ele. A fornalha estava tão quente que o relato diz que até os servos que conduziam os jovens para dentro dela acabaram queimados até virar cinzas. Bem, quero dizer que isso é uma história, de modo que não sei como os jovens foram jogados na fornalha, só sei que foram jogados. Então o rei olhou e viu
algo que o deixou bastante surpreso. Os jovens não tinham se queimado. O rei olhou e enxergou os 3 jovens. Eles estavam andando sobre o fogo. Não eram apenas 3. Havia uma 4ª pessoa. O rei olhou de novo e disse: aquele 4º homem parece um Deus. Esse é o Deus que adoramos. Adoramos um Deus que não dá conselhos de uma distância enorme e segura. Nosso Deus é um Deus que entra na tribulação da fornalha conosco. Nosso Deus é Emanuel, Deus conosco. E agora estamos aqui, no Brasil. Ouvimos toda a história do sofrimento do povo brasileiro sobre a ditadura militar, sobre como as pessoas costumavam desaparecer, sobre como as pessoas costumavam ser presas, sobre como o rico ficou cada vez mais rico e o pobre ainda mais pobre. O povo falou com Deus dizendo: estamos numa fornalha aqui. Deus veio e Deus permaneceu com o povo do Brasil. E Deus libertou o povo. Todos disseram: o céu desceu à terra, pois tornamos aqui e encontramos novamente o povo do Brasil sofrendo. O povo brasileiro quer paz, mas não consegue tê-la. O povo brasileiro deseja viver em harmonia. Viemos para dizer para vocês: nosso Deus, o seu Deus, não está em um lugar distante no céu. Nosso Deus, seu Deus, está aqui. Seu Deus, nosso Deus, é o 4º na fornalha em chamas. Nosso Deus decidiu vir à terra sobre a forma de um bebê. Seu Deus, nosso Deus, nasceu no estábulo. Você e eu devemos dizer que é uma enorme abertura demonstrada pelos braços de nosso Senhor pendurado na cruz. Como se ele fosse abraçar todo o cosmos, porque é a intenção de Deus incluir, conduzir todas as coisas à unidade em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada que deva ser deixado de fora. A ordem de Deus vale em qualquer lugar. E eu e você já fomos culpados muitas vezes por tentar descobrir quem poderia entrar e quem deveria ficar de fora. Jesus não disse: se eu for reerguido, trarei alguns comigo. Jesus disse: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Negros, brancos, amarelos, ricos, pobres, inteligentes, não tão inteligentes, belos, não tão belos. É um dos conceitos mais radicais do mundo. Todos se incluem aqui. Gays, lésbicas e o tal do heterossexual. Todos foram feitos para serem acolhidos e não abandonados. Todos. Todo ser humano é inestimável. Somos todos nós, parte da família de Deus. Todos devemos ter o direito de amar um ao outro com honra. Não obstante, em todo o mundo, gays, lésbicas, bissexuais e transexuais são perseguidos. Tratamos essas pessoas como párias e as afastamos de qualquer comunidade. Fazemos com que elas duvidem do fato de serem filhas de Deus. Isso é o mais perto que podemos chegar da blasfêmia absoluta. Culpamos o próximo pelo que ele é. O Jesus que eu adoro não está propenso a colaborar com quem vilifica
e persegue uma minoria que já é oprimida. Discriminar irmãos e irmãs que são gays e lésbicas com base na orientação sexual, para mim é tão inaceitável e injusto quanto o regime do apartheid. Muito me orgulha que na África do Sul, quando tivemos a chance de criar nossa Constituição, os direitos humanos de todos tenham sido explicitamente contemplados em nossas leis. Minha esperança é que um dia isso aconteça em todo o mundo e que todos tenham direitos iguais. Para mim, essa luta é como uma túnica sem costura. Seu Deus, nosso Deus, disse e diz: eu amo você. Amo você como se você fosse o único ser humano da Terra. Amo tanto que estou disposto a dar o que tenho de melhor. Não isso nem aquilo. Dou a você o meu primogênito. Amo você com um amor que não muda. Amo você com um amor que dura para sempre. Amo você e por isso acabei na cruz por você. Você é importante para mim. Você, você e você, conheço você pelo nome. Não é maravilhoso? Até mesmo os fios de cabelo em sua cabeça foram contados. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que você tem mais valor que um pardal e nenhum pardal cai no chão sem que o Pai tenha conhecimento. Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Estive preso e vocês me visitaram. Ora, ora, mas quando foi que vimos Jesus e ele estava nessas condições? E Jesus nos responde: que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Vocês querem saber quem é Deus? Bem, olhem para a esquerda e olhem para a direita. Nós temos um Deus maravilhoso, pois nosso Deus diz que cada um de nós tem tanto valor, que somos na verdade portadores de Deus. Cada um de nós. São Paulo diz que nós somos santuários do Espírito Santo. Somos templos de Deus. Cada um de nós aqui, todos nós. Deus diz: estou com vocês do jeito mais íntimo, especialmente com vocês que são pobres, especialmente com vocês que são oprimidos. Eu, o seu Deus, tenho um cuidado especial por vocês. Vocês que não têm voz no mundo, vocês que são tratados como se não fossem nada. São essas pessoas que merecem o cuidado especial de Deus. Os que estão na fornalha do sofrimento e da angústia. Essas pessoas sabem que temos um Deus que entra na fornalha. Temos um Deus, um Todo-Poderoso que também é fraco. Temos um Deus maravilhoso, eterno e imortal, mas que também é moribundo. Pois nosso Deus se coloca em nosso lugar. Deus se identifica conosco. É por isso que podemos compartilhar com vocês aqui e dizemos que vocês, quando sofrem, na verdade é como se Deus de algum modo dissesse: vocês são especiais para mim. Vejam o que Deus fez ao próprio Filho. Quando se tem a predileção de Deus, Ele faz com que você experimente a cruz. Deus pede: vocês podem, por favor, me ajudar? Vocês podem, por favor, me ajudar a salvar o mundo? Deus vem ao povo do Brasil e diz: com seu sofrimento e por ele, com a cruz que vocês carregam e por ela, por favor, me ajudem. Ajudem a salvar o mundo. Ofereça seu sofrimento para que Deus possa transformar a feiura do mundo. Deus está pedindo agora para vocês:
Por favor, sejam meus parceiros. Vocês podem ser meus colaboradores. Por favor, podem me ajudar a transformar a feiura do mundo. Por favor, podem me ajudar a levar paz para onde há guerra. Por favor, podem me ajudar a levar reconciliação onde há disputas. Por favor, podem me ajudar a levar felicidade para onde existe tristeza. Por favor, podem me ajudar a levar união para onde há separação. Podem, por favor, me ajudar a encontrar e a reunir aqueles que estão separados. Por favor, podem me ajudar a fazer meus filhos saberem que são meus filhos, que devemos ser unidos, que só conseguimos sobreviver unidos, que só conseguiremos ser livres se formos unidos, que só seremos humanos se formos unidos. O que continua a me dar esperança e confiança no alto dos meus 90 anos é a notável paixão por paz e justiça que experimentei ao conhecer e conversar com milhares de jovens por todo o mundo nesses primeiros anos do século XXI. Quando percebo o comprometimento desses jovens, percebo que o mundo está em boas mãos. Na igreja de Sant'Egidio, em Roma, lar de uma comunidade extraordinária de pessoas leigas e devotadas a trabalhar pelos pobres, há um crucifixo que retrata Cristo sem os braços. Quando perguntei sobre a importância que a imagem tinha para a comunidade, me disseram que ela serve para mostrar como Deus confia em nós para realizar sua obra do mundo. Sem nós, Deus não tem olhos. Sem nós, Deus não tem ouvidos. Sem nós, Deus não tem braços nem mãos. Deus confia em nós. Você não vai se juntar às pessoas de fé como colaborador de Deus no mundo? Portanto, saibam, queridos irmãos e irmãs, que nosso Deus está com vocês. Nosso Deus é Emmanuel. Nosso Deus entrou na fornalha com você. E o nosso Deus é o Deus do Êxodo. Nosso Deus é o Deus libertador. Nosso Deus está conduzindo você para fora da escravidão. Nosso Deus está conduzindo você para a terra prometida. Ele se fez carne e habitou entre nós. Amém. Convido você nesse momento para fazermos um momento de oração, iniciando pela coleta própria para esse dia, para o dia de hoje, a coleta para o segundo domingo depois de Natal. Maravilhoso Deus, que criaste e restauraste a dignidade da natureza humana, concede que participemos da vida divinal do Teu Filho Jesus Cristo, que se humilhou para participar de nossa humanidade, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. Ouvirá os clamores dos pobres, verá o abandono dos miseráveis. Salmo 72. Façamos também a oração da coleta pela justiça social. Justiça triunfante, que sopra sobre todas as nações, quebrando barreiras e dissipando divisões. Nós te rogamos que nos concedas a coragem para lutar em prol das minorias étnicas
religiosas, de gênero e orientação sexual, a fim de que toda criatura na face desta terra tenha direito à vida plena que Jesus proclamou. Amém. Façamos a proclamação da nossa fé, como tem feito toda a cristandade durante séculos, usando as palavras do credo apostólico. Aí na sua casa, faça comigo essa confissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Há um pedido de oração aqui no chat. Edila pede oração pela sua mãe, que está doentada, e oração por um porteiro do seu prédio, que também padece de enfermidade, está com câncer. Nós também gostaríamos de orar hoje pelas pessoas que estão sofrendo na Bahia por conta daquela calamidade das chuvas que infelizmente assolaram muitas famílias, muitas casas. E a toda pessoa que agora nos escuta, que tem algum pedido no seu coração, que tem algum sofrimento que carrega consigo, essa oração também é feita por você. Carinhoso Deus de consolação, atende bondosamente, nós te suplicamos, a todas as pessoas feridas pela dor e sofrimento, para que, confiando a Ti os seus pesares, compreendam o conforto do Teu amor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E, Senhor, aquelas que se encontram em calamidade, toca no coração, Senhor, daqueles que podem ajudar para que possam chegar até essas pessoas ajuda, mantimentos e condições para que possam recomeçar as suas vidas. Aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, concede-lhes a bênção da saúde, seja a doença no corpo ou na alma. Aquelas pessoas que estão acamadas, põe, Senhor, um anjo ao lado de suas camas, para dar-lhes conforto e para segurar-lhes a mão. E a todos nós, Senhor, concede continuamente a Tua paz e concede mais do Teu Espírito Santo, para que possamos seguir
o exemplo daqueles que viveram antes de nós e praticaram corajosamente o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém. Você traz alguma pessoa no coração nesse momento? Leve a Deus agora, quando juntos oramos o Pai Nosso. Se tem alguma pessoa em sua casa com você, junte-se a ela agora, nesse momento, para fazermos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teve o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. O reverendo Adriano Portela, lá da Bahia, ele escreveu um poema no dia 26 de dezembro, dia da morte de Tuto. Um poema em resposta ao sentimento que ele sentiu, com o sentimento que lhe bateu quando soube da morte do bispo Desmond Tutu. E com esse poema nós vamos encerrar a nossa transmissão de hoje. Tuto de Deus, salve a batina. Ali onde a fé for alienação, ensina-nos a estendermos a mão. Ali onde a fé justifica a opressão, ensina-nos a sermos oração. Tudo de Deus, salve a batina. Ensina-nos a lidar com o sofrimento, sem perdermos o sorriso, a alegria. Ensina-nos que a sagrada liturgia vai muito além de sacramento. Salve a batina, Deus de Tutu. Não nos deixes cultuar a injustiça. Não nos deixes sucumbir à cobiça. Não nos deixes esquecer os esfomeados. Não nos deixes abandonar os marginalizados. Salve a batina, Deus de Tutu. Que anunciemos um preto Deus, nascido do mundo na periferia. Que anunciemos um transdeus, que assumiu um corpo em Maria. Batina, salve o Deus de Tuto. Que a acolhida não seja heresia, e o seja a homolesbofobia, a pedofilia e a xenofobia. Salve a batina do bispo Tuto. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Obrigado por ter acompanhado até aqui essa celebração. E esperamos você no próximo domingo, nesse mesmo horário, que esteja conosco para uma nova celebração. Obrigado.